termo violência de Estado normalmente é associado à repressão policial, mas será que essa é a única faceta desse fenômeno? Não existem outras formas visíveis que também são uma forma de violência? Para responder essa e outras perguntas, ouvimos profissionais da saúde, da educação e da cultura. O que produz a violência? Precarização, ela não vem só com a falta de emprego, ela não vem só com a falta de investimento, a falta de fomento, a falta de edital, a falta de trabalho, mas é também no processo de trabalho. Como você tem um grupo desempregado muito forte, que isso acaba inclusive pressionando no sentido de falar, olha, os salários estão baixos, mas é o que tem, não ser isso quer dizer que outra pessoa vai querer assumir seu lugar. São professores na prefeitura e no estado. E eles estão muito cansados porque não tem estrutura, eles não têm apoio, eles não têm material, eles não têm muitas coisas e eles acabam sobrecarregados. Porque eles acabam assumindo mais tarefas do que eles aguentam. Como trabalhador da saúde, psicanalista, como trabalhador da saúde mental, majoritariamente, a violência começa pela população que a gente atende. A gente atende costumeiramente pessoas que são vítimas de violência. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e diversas outras legislações prevêem a necessidade de uma rede de atenção social multidisciplinar. Saúde, educação e assistência social deveriam trabalhar em conjunto, de maneira integrada, como forma de uma política pública. Mas será que isso acontece na prática? Todos os problemas sociais, eles eclodem dentro da escola, todos. A criança abusada, a criança que passa fome, a criança que não tem família, a criança que é espancada, a criança que tem problema de saúde, que tem problema mental, que tem problema físico. Tudo isso eclode dentro da escola. E o profissional de educação, ele é um profissional de educação. Ele não é um psicólogo, ele não é um assistente social. E você tem uma sobrecarga porque o professor sofre por não conseguir ajudar. E tá tudo interligado nesse sentido. Um cara que tem uma precarização do acesso à saúde, uma criança, como que ela vai conseguir desempenhar na escola? Porque o correto seria trabalharmos em rede de proteção. Fala-se muito em rede de proteção. E essa rede de proteção ela é uma teoria muito bonita, mas que na prática ela não existe. Ela não existe. O Conselho Tutelar é um órgão que deveria existir por força do ECA. Ele até existe, mas que tem 2, 3 conselheiros, não tem veículo, não tem condição, estrutura, recursos humanos para atenderem a alta demanda de trabalho. Serviço social, mesma coisa. Serviço de saúde, mesma coisa. A UBS referência da nossa unidade, eles atendem 25 mil pessoas. Qual a qualidade do atendimento? Além disso, não tendo uma assistência médica que garanta um ambiente saudável, os profissionais da área acabam adoecendo pelas péssimas condições de trabalho. Nós temos aí violências causadas pelas próprias políticas públicas, com horas de trabalho muito exaustivas, com cobranças muitas vezes desumanas, documentações que o professor tem que fazer, tudo isso força e acabam sendo violências. Está dando tempo para você estudar? Você consegue realmente elaborar sobre as experiências que você está tendo? Você consegue realmente, no registro, pensar sobre aquilo que você vai fazer? Você consegue realmente rasgar esses horizontes para perspectivar num coletivo outros novos horizontes, né? Para que isso ocorra, a gente tem que estar pelo menos com o nosso corpo garantido, saudável. E isso vai envolver alimentação, isso vai envolver exercício físico, isso vai envolver tempo de lazer, isso vai envolver toda uma gama de atividades que você precisa para se reenergizar e se manter criativo. A realidade de precarização das condições de trabalho, de adoecimento dos servidores e do serviço público dão algumas pistas. Afinal, quando direitos como saúde e educação pública de qualidade são negados à população, isso também é uma forma de violência do Estado contra aqueles que, por lei, deveriam ser assistidos e protegidos.